Bom dia, Roberta, tudo bem? Bom dia, sou tudo ótimo. E você? Tudo bem, tudo bem. Bom, vamos começar esse bate-papo, uma coisa bem tranquila, uma troca. E se apresenta aqui pra gente, fala quem é a Vamos lá. Roberta, enfim, se apresenta Primeiro, aqui pra gente. muito Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje e falando desse tema super importante, né, para as mulheres. Meu nome é Roberta Vasconcelos Berg, eu sou médica dermatologista, moro e trabalho na Suíça agora há 8 anos, em Basel, na Margaretten Clinic, que é uma clínica do Hospital Universitário de Basel, e já era dermatologista quando me mudei aqui para a Suíça, né, eu me formei lá na Universidade de São Paulo, no Brasil, em São Paulo, trabalhei lá por muitos anos. Trabalhava na época com câncer de pele, no consultório trabalhava com tudo, dermatologia geral e estética, e aqui em Basel, a minha área de concentração é a dermatologia estética. Então, desde o começo eu fui contratada para liderar o time de dermatologia estética e laser do Universidade Hospital. E é isso que eu faço até hoje aqui. Que bom, super. É um prazer ter você aqui com a gente, porque o Menopausamente lida com as mulheres. Nessa fase, eu trago informações para as mulheres quando entram na fase do climatério, quando tem a queda hormonal. Então, é um espaço que a gente faz uma troca muito grande de informações. Então, Uhum. você que está nos assistindo e ainda não segue o canal do YouTube, aperta lá o sininho para saber todas as novidades, porque sempre tem novidades aqui. Bom, Roberta, então vamos começar aqui. Eu vou te perguntar o que que acontece com a mulher quando a pele fica madura? Existem, além da idade, outros fatores que podem envolver a qualidade da pele? Ótima pergunta, Su. E o que eu mais lido aqui na clínica é com envelhecimento, até pela parte estética, né? Mas não só. Uhum, E o envelhecimento da pele, ele tem muito a ver com a menopausa, mas não só. Tanto é que os homens também têm a pele envelhecida com o tempo, certo? uhum, Então, assim, a gente, de uma forma mais didática, a gente divide o envelhecimento da pele em dois tipos, que é o envelhecimento intrínseco e extrínseco. Intrínseco, o que que é? É aquela pessoa que, mesmo tendo a melhor qualidade de vida do mundo, não tomando sol, evitando todo tipo de dano à sua pele, ainda assim a pele vai parecer mais velha com o tempo. Então, esse é o envelhecimento natural ou intrínseco. O envelhecimento extrínseco é aquele que é ligado totalmente a fatores externos. É lógico que a gente, como dermatologista, a primeira coisa que a gente pensa é o sol. Então, se a gente olhar qualquer pessoa que toma sol, ou mesmo aquelas que tomam pouco sol, e olhar a qualidade da pele na região fotoexposta, na região que fica para fora da roupa, e comparar com aquela que fica para dentro da roupa, então é interessante, às vezes, até numa academia ou no vestiário, a gente percebe que é diferente mesmo. A barriga das pessoas tem uma pele muito mais lisinha, muito mais clarinha, muito mais uniforme do que o rosto, do que o colo, do que as mãos, né? Outros fatores que causam isso são, claro, a parte de tabagismo, de álcool, de drogas, tudo isso influencia também a pele, né? Químicos, tóxicos, a gente não sabe até que ponto a alimentação, aí, essas alimentações artificiais que a gente come, os ultraprocessados também podem influenciar nisso, mas a gente sabe que coisas externas influenciam. Então, a pele que a gente chama de pele madura ou pele envelhecida, ela não necessariamente tem a ver com a menopausa, ela tem a ver com os anos de vida e com os fatores que a gente se expõe. Né? A uhum, menopausa para a mulher é muito relevante, porque ela vem nessa fase do envelhecimento, né? Algumas mais cedo, outras mais tarde, e a gente vai falar muito sobre isso ainda hoje, mas ainda tem o impacto da queda dos hormônios, que são super importantes para a manutenção da pele. Então, nas mulheres, a gente percebe que tem esse degrau, né, da mesma do envelhecimento. Então, lá pelos 40, entre 40 e 50 anos, as mulheres percebem isso de uma forma muito mais rápida. uhum, E com os homens, acaba a gente vendo isso de uma forma mais contínua. E isso tem muito a ver com a parte hormonal também. uhum. Então, como você falou, tem o envelhecimento intrínseco e o Inseco, extrínseco. A gente pode falar interno, interno e natural e externo. externo. É. Isso. Então, o interno seria assim, a genética, né? A pessoa tem um estilo de vida tal, mas a genética está influenciando também.
Exato, qualquer ser vivo envelhece, né? Então, Uhum. isso está determinado no nosso DNA, nos nossos telômeros, que é uma parte do DNA. A gente vai envelhecer, não importa o que a gente faça. Se a gente estiver vivo, a gente vai ter a felicidade de envelhecer. Sim. E o extrínseco é mais a epigenética, né? O que você, Isso. aonde você vive, o nível de poluição, sol. Isso. O principal fator para o envelhecimento é o sol, Uhum, disparadamente, assim. uhum, Então, isso é uma coisa que faz realmente muita diferença. Mas, lógico, os outros fatores, tabagismo, etilismo, qualidade de vida, exposição à alimentação também faz diferença. uhum. Uma pergunta minha aqui agora, porque a gente sabe que a vitamina D3 é muito importante, Sim, que ela vem do sol, né? sim, Desde que eu tô aqui na Suíça, como não tem tanto sol, tal, mesmo que no Brasil eu nunca fiquei tão exposta ao sol por sim, as consequências que você falou, que eu sempre soube. sim. Mas a vitamina D3 é muito importante. Aqui eu tomo gotinhas. Eu também. Isso. Então, o que você diria da a importância do sol, mas até às 10 da manhã, aquele sol mais leve, e também Olha, uma exposição curta, 10 minutos? Vamos ser muito sinceros, você toma vitamina D, eu tomo vitamina D. A maior parte das pessoas que moram aqui na Suíça, que tem um acompanhamento adequado, acabam tomando vitamina D no inverno e às vezes até no verão. Por que isso? Porque a exposição solar que a gente considera saudável para a pele, ela infelizmente não é suficiente para manter os níveis de Não. vitamina D É. adequados. Uhum. Né? Então, assim, mesmo a pessoa que se expõe ali direitinho, de manhãzinha, só as mãos e o rosto, ela vai acabar tendo um grau de envelhecimento maior do que quem não se expõe, não tem mesmo o que fazer, mas muito provavelmente ela não vai ter um nível de vitamina D adequado. E então a gente acaba repondo, né? É, isso assim é uma teoria muito minha de por que então que a gente tem que se expor, teria que se expor muito mais ao sol, e isso Uhum. faz mal para a pele, né? Então, assim, se a gente pensar, né, nos homens da caverna, que usavam muito menos roupa que a gente, ficavam se expondo ao sol o dia inteiro, eles Uhum. provavelmente tinham um nível de vitamina D adequado. Ah, eles vão ter câncer de pele? Vão... Talvez não, porque eles morriam o quê? Com 20 anos? É. 30 anos, né? A gente hoje prolonga a nossa vida, de certa forma, artificialmente, né? O ser Uhum. humano não foi designado ali lá na época das cavernas para morrer com 90 anos, né? Uhum. Então a gente, de certa forma, tem que se proteger de coisas que a gente antes não precisava, né? Uhum. Então eu acho que a quantidade que a gente realmente precisaria se expor seria muito maior, mas isso vai trazer mal para nossa pele. Vai, a Uhum. longo prazo vai. Uhum. Ok. Bom, a gente sabe que a mulher entre 35 e 40 anos começa a queda hormonal leve e vai declinando essa queda hormonal. Sim. O impacto da queda do estrogênio na textura, na hidratação, na pele dessa mulher, Uhum. quais são os impactos e o que a gente pode fazer para Sim. melhorar como fala, A a, hidratação. a A hidratação, hidratação. Bom, vamos lá. Vamos pensar na pele como não só como pele, mas como todo o nosso revestimento do corpo, né? E aí Uhum, estão as peles e estão as mucosas, da pele estão as mucosas também, né? Tem outras coisas também que são o cabelo, são as unhas que são os anexos da pele. Se a gente uhum, pensar nesse todo, é, é muito mais comum as mulheres começarem a se queixar ou perceber os ressecamentos das mucosas até antes que da pele. uhum, Então, o uhum, que que é isso, né? A mulher que começa a ter secura vaginal, a mulher que começa, às vezes, a acordar muito à noite para tomar água, né? Que percebe que a boca está bem seca, sim, né? Também conhece esse sintoma. E aí a gente percebe que isso vem antes. A uhum, pele, ela vai ressecando também. E a gente percebe isso como? Aqui na Europa a gente percebe muito no inverno, que a gente começa a ter coceira, principalmente nas pernas, né? A gente uhum, gosta daquele banho super quentinho. O brasileiro tem esse hábito de banhos diários, que eu não vou discutir aqui o mérito se é certo, se é errado, porque isso é uma coisa que vai causar muita polêmica, mas enfim, a gente tem esse hábito de tomar um ou mais banhos por dia, muitas vezes os banhos prolongados, que quando a pele é capaz de repor todo esse sebo que é perdido no banho, no sabonete, não é um problema. A partir do uhum, momento que a gente começa a entrar na menopausa e a gente percebe que a pele vai ressecando, acaba sendo um problema. A pele ela vai descamando mais, ela vai ficando seca, vai coçando, e a gente percebe isso primeiro nos pés, nas pernas.
né? E às vezes a gente Uhum. coça tanto e fica ali tão desesperada que forma até ferida ou o que a gente chama de eczema. Por que Uhum. que isso acontece, né? A gente precisa lembrar que na menopausa, os hormônios todos da mulher, eles caem. Então, a progesterona, o Uhum. estrógeno e a testosterona. A testosterona ela é conhecida como um hormônio masculino, mas que também existe nas mulheres, em níveis bem menores, é claro. E o estrogênio, ele é responsável por vários processos no corpo e também na pele. E na pele ele é responsável por reter água, então a queda dele faz a gente perder mais água. Ele é Uhum. responsável por produzir sebo, que o sebo, a gente ouve essa palavra achando estranho, meio nojento, mas o sebo ele é a lubrificação da nossa pele. Uhum. E ele também é dependente de estrógeno e de testosterona. Uhum. E uma vez que a gente também fica com a pele muito mais fina, porque o estrógeno, ele é responsável também pela formação do colágeno, pelo ácido hialurônico, que também retém Uhum. água e deixa, é responsável pela hidratação da pele. Então, à Uhum. medida que tudo isso cai, é natural que a gente perca mais água na pele e não consiga reter essa água, porque a gordura da nossa pele foi embora. Uhum. Então, assim, isso tudo é um processo natural. O que não é natural é a gente tomar banho tão quente com tanto sabonete. A pele não é feita para ter sabonete. É lógico que socialmente a gente precisa e usa, não vou falar para Uhum. ninguém que deixar de usar. Mas eu acho que a gente pode, principalmente nessa época do inverno, tomar cuidado de não tomar aquele banho fumegante, de ficar muito tempo no chuveiro. Uhum. Toma um banho por dia, se não for necessário, um segundo. Se você não estiver Uhum. sujo, não vai exagerar. E evita, tem sabonetes que são específicos para pele seca, né? Que a gente chama de Simbeds, que são sabonetes que eles preservam a oleosidade da pele. Se usa muito esse tipo de sabonete para paciente com eczema, com dermatite atópica, né? Como chama o E sabonete? Desculpa. não é uma marca, é um tipo Ah, de sabonete, chama Sindet, mas você não vai achar ah, esse nome na farmácia, ele não está escrito como isso. Você uhum. vai achar como sabonete para pele seca, Ok. tá? Uhum. Esses sabonetes líquidos que a gente às vezes vê para pele mais ressecada, para criança. E mesmo o sabonete, a gente usa nas áreas que ficam sujas, nas áreas que Uhum. cheiram mais. Então, genital, pé, axila, Uhum. rosto, a gente não precisa dessa ensaboada, cabeça aos pés todos os banhos, tá? Uhum. Saindo do banho, antes de estar totalmente seca, já passa o hidratante. E aí não é um hidratante cheirosinho que a gente compra no free shop, não. É um hidratante mesmo para pele seca que a gente compra em farmácia. Tem várias marcas. É, a maioria deles não tem cheiro e são tem uma textura bem boa. E aí a gente consegue. Ah, mas eu não gosto de hidratante. Ah, mas eu não me sinto bem com hidratante, fica grudento. Existem vários tipos de hidratante, várias Uhum. demandas de cada pele. Tem gente que no verão não vai precisar, mas no inverno vai. Tem gente que vai precisar, às vezes, só na panturrilha, só na perna. Uhum. Então, cada uma vai notando aí sua necessidade. É claro que consultar um dermatologista quando a gente não consegue achar esse ideal sozinha é muito interessante. Uhum. É muito interessante, e é isso que eu sempre trago, né? A queda hormonal vai secando as mucosas. Então, é como você falou, a boca seca. Eu tive um bate-papo com uma otorrina, médica otorrina. O nariz, tem muita mulher que no Uhum. inverno o nariz começa a sangrar. Sangra, O ouvido, o olho, o olho, exatamente, é, vagina. Então, e a gente que mora fora do Brasil, no inverno aqui, que o aquecedor é central. Aqui na Suíça tem muito, como fala em português, cálcio na água, que também é aham, mais um sim, fator, sim, né? sim. Então é super importante esse ponto que você traz da gente ter a consciência de tomar banho, sim, mas não tão quente e também não ensaboar da cabeça aos pés. Isso. A gente tem que mudar, a gente muda do Brasil, então a gente tem que mudar alguns hábitos, né? Uhum, E não adianta a gente trazer os hábitos de quem morava no Nordeste, calor de 35 graus no inverno, para cá, não vai funcionar, né? Não uhum, vai funcionar. sim. Roberta, tem muita mulher que quando entra nessa fase da perimenopausa, começa a ter manchas no Hum? rosto, as mãos. Sim. O que que você nos diz sobre isso? Olha, tem vários tipos de mancha, né? Tem as manchas que são o que o pessoal chama de Altersflecken, que são as manchas de idade, mas que na Verdade. verdade são aquelas são planas, você passa e não tem nada, só manchinha mesmo. São salpicadinhas, parecem umas sardas grandes, que são essas que aparecem na mão. Elas, na Uhum. verdade, o nome em medicina é lentigo solar, não lentigo de idade. Elas são lentigos causados pelo sol, Ok. tá? Por que que aparece quando a gente está com mais idade? Porque a gente acumulou mais tempo de sol.
Então, basicamente é isso. Elas estão se formando aí durante a sua vida inteira e vão aparecer quando a gente fica mais velho, tá? Tem Uhum. outras manchas, então, por exemplo, as queratoses, que aqui eles chamam de Alterswarzen, que são verrugas de idade, que na Uhum. verdade são, elas parecem manchas, mas elas são ásperas, são grossinhas, elas parecem é, umas plaquinhas mesmo, às vezes Uhum. aparece embaixo do seio, nas costas, Ah, no rosto. Elas são de idade, sim, elas vão aparecendo com a idade, não necessariamente com a baixa hormonal, porque homens têm bastante também, tá? ok. E tem também algumas manchinhas que parecem uns pontinhos vermelhos que vão aparecendo aí Ah, no tronco, uhum. que parecem uns pontinhos de sangue, são mesmo, são Uhum. os pontinhos de vasinho de sangue, que chamam cherry angioma, ou no Brasil chama nevo-rubi, que isso é genético, mas também aparece com a idade. Então, a gente Ok. percebe que as pessoas, em geral, têm história na família. Todos esses problemas, eles são totalmente benignos. Alguns lentigos, algumas manchas de sol mais irregulares, elas podem sim ser malignas, então em alguns casos a gente precisa examinar para ver se não são melanomas ou lentigos melanomas que a gente chama, mas a maior Uhum. parte das vezes são benignas, elas incomodam esteticamente, né? E às Uhum. vezes porque raspa do sutiã, às vezes porque sua e fica ali meio macerado. Todas elas podem ser removidas, algumas com laser, outras com curetagem, Uhum. então dá para remover, mas é um tratamento estético. Uhum. Uma coisa que eu faço sempre é eu não saio de casa sem o protetor solar, no Uhum. rosto e nas mãos, Sim. porque E não essa. esquecer que aqui a gente vai para a montanha, então o Uhum. inverno é super importante a gente passar o protetor solar 50, lembrar de reaplicar, porque isso a gente esquece. Uhum. Então, a cada 3, 4 horas, reaplicar o protetor. Eu brinco, quem tem filho pequeno, reaplica nos filhos, mas não em si própria, né? É, Acho que na gente não vai durar o dia inteiro, né? é a tal história da lista de prioridade, né? A vida inteira você É, está lá embaixo. Quando chega é, nessa fase da menopausa, eu sempre falo, é a hora de você vir para isso, o topo da isso, lista, né? é isso. Roberta, outra coisa, tem algumas mulheres que começam nessa fase com acne Uhum. no rosto. E aí você fala, uau, tá virando adolescente de Durante a novo? Como é? adolescente. É. É interessante isso, que não é tão comum, tá? O mais comum Uhum. é que a acne nessa fase melhore. A gente fala que tem acne do adolescente e a acne da mulher adulta, né? De uma forma mais geral. Tem outros tipos de acne também, mas em geral esses dois. A acne adolescente, ela é nessa zona T, na testa, no nariz, Ah, é ok. aqui, né? Nessa área mais oleosa. Aham. Da mulher adulta, a gente fala que é em forma de U, que ela aparece Uhum. aqui no queixo, Sim. aqui, e ela está muito relacionada com o pré-menstrual. Por quê? Porque os estrógenos e a testosterona, que a gente tem testosterona, algumas Uhum. mulheres têm mais, elas têm às vezes ovário policístico, obesidade, diabetes, intolerância à insulina, que causa mais testosterona, elas Uhum. vão ter mais essa acne da mulher adulta, mas não necessariamente. Às vezes os hormônios são todos normais e a acne está ali mesmo, tá? Uhum. É, isso tende a melhorar quando os hormônios caem. Só que até os hormônios caírem, eles têm uma flutuação, né? Sim. E essa acne ela está muito dependente da relação da quantidade de testosterona em relação à quantidade de estrógeno. Ok. Então, de uma forma global, assim, se a testosterona ela acaba ficando mais alta do que o estrogênio, aparece mais Hum. acne. Então, em Uhum. alguns momentos dessa flutuação hormonal, isso pode acontecer, né? O estrógeno cai, a gente fica com os hormônios meio enlouquecidos, né? Sei. Ou às vezes as mulheres na menopausa elas acabam tendo mais testosterona do que outras, e aí isso pode acontecer. O Uhum. tratamento é um tratamento parecido com o da acne da mulher adulta, a diferença a gente acaba não usando, né, hormônio, tratamento hormonal para isso, o dermatologista, pode ser que o ginecologista use, ou o endócrino, mas o dermatologista acaba usando os nossos tratamentos de acne mais tópicos ou mais é, é, oral, isotretinoína, ou Roxana, né, que a Uhum. gente chama, mas ele acaba não sendo um problema tão frequente, não. O mais frequente é melhorar. Tá? Ok. Outra coisa, quer dizer, a gente sabe o prejuízo que o estresse traz Uhum. para o corpo, para a mente, para as emoções, né? Isso impacta na qualidade do sono. Então, tudo isso são fatores que vão impactar ainda mais a pele dessa mulher madura, vamos falar assim? É interessante essas perguntas sobre estresse, porque, assim, se você for perguntar para um médico cientista, para um médico que faz pesquisa, como eu acabo fazendo bastante, a gente vai muito pela ciência, né? E se você for Uhum. procurar ali revisão de caso, você não acha tanta evidência do estresse em relação à pele.
Mas a gente que lida com o paciente no dia a dia, a gente vê que isso acontece, né? Uhum, E por que isso, assim? Por que que é tão difícil? Porque é difícil medir estresse, é difícil você quantificar estresse para um estudo científico, entendeu? Então, assim, o que é estresse para você, às vezes não é para outra, é muito difícil você tá. objetivar isso. Então, assim, Uhum, tirando a parte de publicações de ciência, do que está ali na literatura, o que que a gente percebe? A gente percebe que sim, a pele e o psique estão muito relacionadas. uhum, Isso que eu vou falar agora tem comprovação científica, que é a pele e o sistema nervoso, eles vêm da mesma origem ali embrionária. Então, eles saem do mesmo lugar. ok. É ali o mesmo tipo de célula que gera tanto o seu sistema nervoso quanto a sua pele. Tanto é que é muito comum você ter síndromes genéticas, coisas genéticas que levam a parte do sistema nervoso e da pele junto. Então, a gente percebe que muitas doenças de pele, por exemplo, a psoríase, a dermatite atópica, elas estão muito relacionadas, sim, com fatores emocionais, as suas pioras. O Uhum, vitiligo, né? Não necessariamente a sua causa vai ser o estresse, mas a sua piora muitas vezes acontece. E na menopausa, o que a gente menos tem é o humor estável, né? Nosso humor, ele acaba flutuando bastante uma montanha-russa. é uma montanha-russa, assim, né? E eu tenho lido muito sobre menopausa, até por um motivo pessoal, né? E é interessante a gente perceber que tem a parte mesmo de aumentar a depressão, tem a parte de a gente ficar mais irritada, de a gente ficar qualquer coisa que qualquer pessoa fala, nosso marido fala, mas eu acho que tem muito a ver também com a nossa maturidade, né? De não tolerar mais qualquer coisa, de se desvencilhar de algumas amarras, né? Mas como qualquer mudança na vida de patamar ou de isso gera estresse. Às vezes, no final, a gente sai disso bem melhor, mas é um estresse para o nosso corpo. E sim, Uhum. a pele, ela flutua totalmente com estresse, né? Impactada, né? Impacta. Então, eu vejo muito paciente falando assim, eu perdi minha mãe, perdi meu marido, o imbecil foi muito difícil, e apareceu um monte de ruga que eu não tinha, Uhum. né? Ou, sei lá, já tinha acne, e agora eu tô tendo um problema no trabalho muito sério, eu tô muito pressão no trabalho, e minha acne piora. Então, a gente vê isso sim, não só na menopausa, mas acho que a menopausa ele é um fator de estresse corporal e psíquico muito grande, que não necessariamente é ruim, né? Eu acho que no final a gente sai daí é, melhor, mas eu acho que sim, que Uhum. isso influencia bastante. Eu sempre falo que a triade corpo, mente e espírito andam juntos. Uhum, Então, a pessoa que eu vejo meu filho quando ele está estressado, alguma coisa da escola, tal, a pele dele começa a ficar é, tão impacta, né? sim, É muito importante a pessoa ter essa consciência. É como é, você falou, não é que a causa vai ser o estresse, mas que vai piorar a qualidade da pele, ou de uma sim, coceira, ou de um, enfim, né? Uhum. sim. O que você diria que é extremamente, ai, como fala, agora me faltou a palavra em português, indicado, Ah, indicado para uma rotina de cuidados? tá. É muito difícil generalizar, porque cada pele é uma pele, né? Então, o que eu Uhum. vou sugerir para você não vai ser o que eu vou sugerir para mim, não vai ser o que eu vou sugerir para uma outra paciente, né? De uma forma geral, a gente pensa sempre numa pele que vai estar com mais tendência a ressecamento, mas nem todas, né? Para esses casos, que é a maioria, o que que a gente tem que fazer? Evitar tudo que resseca e caprichar na Uhum. hidratação. Né? Uhum. Lógico que assim, isso é o básico para sua pele ficar ali estável, saudável. Então, Uhum. evitar aquele monte de tônico com álcool, esfoliante, aqueles sabonetes que tiram até que você termina de lavar, você faz, né? Estica. Né? Tem isso. Então, assim, a gente tem. Eu sou muito crítica em relação à indústria de cosmético, porque eu acho que eles fazem a gente acreditar em coisa que a gente precisa mais do que a gente precisa, sabe? Uhum. A pele ela é feita por se bastar por si só. Exceto em casos de doença de pele, né? Uhum. Mas é lógico que a gente vive numa sociedade que quer mais da gente. Então a gente quer ter menos rugas, a gente quer ter menos manchas, então eu acho que assim, a gente vai primeiro trazer a hidratação para a pele, não tirar a hidratação e trazer os componentes hidratantes. Quando a gente for lavar o rosto, nunca com água quente, o rosto dá para lavar com água fria, né? Uhum. Mesmo no inverno. E aí a gente vai sempre pensar em produtos que são mais cremosos, tem um componente hidratante maior. E aí, lógico, a gente vai com filtro solar. Eu gosto de recomendar no dia a dia, porque eu acho que é igual escovar o dente. Se você não faz todo dia, quando você precisa, você esquece. Uhum. Né? Escovar o Sim. dente, lógico que precisa todo dia, mas eu acho que o filtro solar, porque tá lá fora, tá meio
tá meio feio o Tá tempo, hoje eu não vou passar. nublado. Uhum. Passa, porque vai ter sol um pouquinho, vai ter um fio, né, vai ter um. É. Passa, o mal não vai fazer. E aí Uhum. você, quando precisar, você vai ter ali, já garantido. Uhum. No verão, no esqui, na praia, não vai esquecer de reaplicar, tá? Uhum. 3 horas, 4 horas, depois vai passar de novo. No verão, a gente lembra que o horário que é mais ensolarado aqui na Suíça não é meio-dia, que nem no Brasil, né? Lá pelas 4 da tarde, por aí. E aí é nessa hora que é a hora de mais risco, né? Não vai ficar aí todo finzinho da tarde tomando sol no parque, finzinho da tarde, que tem muita radiação. Uhum. E aí também a gente vai ler para cada pessoa combinar os antirrugas, né? Então, se a Sim. pessoa, ela vai. Tem pessoas que têm a pele muito sensível, às vezes quem tem tendência à rosácea vai piorar nessa fase. Então, a gente não vai usar produtos agressivos, produtos com ácidos, produtos que descamam. A gente vai para o Uhum. outro lado, a gente vai mais para o ácido hialurônico, vitamina C, outros antioxidantes, né? Ácido ferúlico, por exemplo. E para as pessoas que têm uma pele mais espessa, que têm uma tendência maior, aí a gente pode usar esses produtos com ácido glicólico, com ácido retinóico, com outras com retinol, com outros componentes. Uhum. Tá. Você falou sobre rosácea, né? Fala um pouco para Uhum. gente, porque eu tenho escutado de clientes, pacientes falando muito, olha, agora comecei com rosácea e tal. É, Fala um pouquinho mais para gente o que que é, como tratar, a tá. causa, Então, enfim. a rosácea é uma condição de pele, uma doença de pele, né, que é muito mais frequente em mulheres e em mulheres aí mais maduras, mas não, assim, não necessariamente pós-menopausa. Começa aí pelos 30 anos, né, mais ou menos. A gente vê uma frequência muito maior de rosácea em peles claras. Até hoje a gente não sabe se isso é porque a pele é mais visível na pele clara, né? Então a pele escura ela tem Uhum. também, mas a gente não vê tanto, ou se realmente é mais frequente na população mais branca. Então, automaticamente aqui na Europa a gente vai ver muito, né? Eu vejo paciente com rosácea aqui Uhum. diariamente e com muito mais frequência no Brasil do que no Brasil. E a rosácea ela tem vários estágios, né? Ela tem aquela fase que o rosto fica só avermelhado, Uhum. que é o que a gente chama de eritema, e tem vasinhos bem pequenininhos, quando a gente olha no microscópio, esse avermelhado, na verdade, são pequenos vasinhos. E essas pacientes podem ter flush. O flush é quando você fica com o rosto vermelho. Então, às vezes mudou a temperatura, esquenta. Uhum. Você, mudou a temperatura de fora, saiu do quente, foi para o frio, saiu do frio, foi para o quente, abriu o forno. Ou, às vezes, toma uma taça de vinho, come uma comida muito apimentada. Uhum. Cada um tem o seu fator que desencadeia. Não precisa evitar todos esses fatores, cada uma sabe o que desencadeia. Uhum. E na menopausa a gente já vai ter ondas de calor, né? Então esse Sim. flush ele vem já mostrando para todo mundo que você está com essa onda de calor, assim, não dá para disfarçar, né? Uhum. E aí tem outros estágios que são quando aparece pápula, que a gente chama que são as bolinhas, né, ou pústulas, que são aquelas bolinhas com pulso, Uhum. geralmente mais nessa parte central, e às vezes a gente confunde muito com acne. Os pacientes confundem muito com acne. Então, eles às vezes vão na farmácia, falam que estão com acne, ganham todos os produtos ali para acne, que na verdade são produtos Uhum. agressivos. A pele da rosácea é uma pele muito sensível, uma pele que mistura ali seco com oleoso em alguns lugares e reage muito aos cremes, e aí ela vai reagir mais àqueles cremes de acne, né? Às vezes Uhum. acontece da pessoa ter os dois. Então, ela Uhum. tem rosácea aqui e a acne da mulher adulta. E aí a gente tem que ali, né, dar aquela dançada para poder achar o produto que vai tratar as duas coisas. E Sim. tem umas fases mais severas, que são bem mais raras, mas que a pele ela espessa o nariz, o queixo, que a gente chama de fima, né? Mas Ok. isso é uma coisa muito mais rara. E a Uhum. maioria dos casos não evolui para isso. E o tratamento é um tratamento dermatológico. Esse é um caso que precisa mesmo ser visto por um dermatologista. Não precisa ser um dermatologista estético, né? Porque é um caso que é tratado aí por dermatologistas gerais. Alguns tratamentos são estéticos. Então, por exemplo, a pessoa tem só os vasinhos, né? Que Uhum. isso não causa um prejuízo funcional, um prejuízo estético. Então, ele vai ser tratado aí com laser. Mesmo os flushes do rosto, esse vermelho, ele vai ser tratado também, pode ser tratado bem com laser. Mas tem outras coisas que podem ser feitos remédios tópicos, em alguns casos, tomar remédios também ajuda, mas é um tratamento médico, não é uma coisa que deve ser feita por conta Uhum. própria. A importância, né, de não se automedicar, né? Você pode acabar trazendo aí prejuízo para sua pele, né? Ou Uhum. retardar uma coisa que seria de fácil tratamento. Você fica ali anos lutando com aquilo e podia ter resolvido em uma consulta, né? Uhum. Essa fase, né, da mulher é uma fase que muitas mulheres se olham no espelho e não se reconhecem.
Uhum. Claro, é uma fase que pede mudanças, você é uma adaptação É, para o seu estilo de vida e tudo mais. E muitas vezes mexe demais com a autoestima é dessa mulher. verdade. Então, é É, como um dominó. Ela não dormiu bem, ela vai se arrastando, né? Fazer o que tem que fazer, porque adulto faz o que tem que fazer, criança faz o é, que quer, adulto tem que funcionar no dia seguinte. é. Ela se arrasta, aí ela se dá de compensação, né? De belono, uma torta enorme, Uhum, né? Come as uhum. emoções, Sim, e aí ela começa a ver que ela engordar na barriga. engordou, a autoestima dela vai para o chão. Então, falando de autoestima, o que você me fala dos procedimentos estéticos, Tá. dermatológicos estéticos, porque mexe muito com a autoestima da mulher, né? Você tem razão. E é muito interessante que eu atendo tanto pacientes, aqui em Basel, boa parte da população, se não me engano, em torno de 40% é estrangeira, né? E as Uhum, outras 60% é suíça. E eu atendo pacientes de todas as nacionalidades, muita brasileira, porque acaba pela, né? E muita suíça também. E é muito diferente a forma como a gente uhum, do Brasil enxerga o envelhecimento em relação às europeias. Eu acho que só isso já dá um podcast, mas enfim, mas é muito interessante mesmo. Mas a gente do Brasil está muito acostumada com procedimentos estéticos. Então, a gente já uhum, desde os 30, 35 já quer fazer alguma coisa preventiva, já usa creme desde cedo. Não vou discutir aqui o mérito disso, tá? Mas é fato que a gente está muito mais preocupada com isso. E a gente se valoriza muito pela beleza, né? Então, quando a gente percebe, e o padrão de beleza, ele é um padrão de beleza muito cruel para a mulher, porque ele é muito ligado à juventude. Né? O homem se dá o direito de ter um cabelinho branco, de ter rugas, e isso é visto até por nós como charmoso. Mas sim. para a gente, nós as mulheres, a gente é as primeiras a criticar quando uma mulher que outrora foi bonita e jovem começa a envelhecer, né? Uhum, Então, isso quando a gente que sempre criticou, ouviu ali, e começa a acontecer com a gente na frente do espelho, é muito difícil. E aí a gente fala, e agora? Daqui para frente é só para trás, né? Que a gente brinca no Brasil, né? E o que que eu faço? Onde que eu corro? Até onde eu puxo? O que que eu faço? E assim, eu acho que tudo isso tem que vir com uma reflexão muito profunda de o que é importante para mim, o que eu estou fazendo para mim, o que vai melhorar a minha autoestima e até uhum, e o que não vai, o que que vai ser um curativo ali que não vai resolver. Né? uhum, E isso eu discuto muito com os meus pacientes, assim, é muito interessante entender esse momento de vida. Para a gente pensar nos procedimentos estéticos, a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona o envelhecimento, principalmente do rosto, tá? Funciona para o corpo inteiro, mas vou focar no rosto. Então, a gente não envelhece só a pele, a gente não envelhece só a parte de fora. Por isso que não adianta, a gente pode pegar o creme mais caro e passar, você não uhum, vai ficar com 20 anos. Por que não? Porque o creme ele tem uma profundidade que ele vai penetrar. E uhum, então ele vai tratar o quê? Os melhores cremes, tá? Porque tem uns que não tratam nada, mas assim, vai dar uma hidratação, vai tratar ruga superficial, alguns tipos de mancha, né? E aí tem os cremes de tratamento mesmo para rosácea, de né, medicamento para acne. A gente então envelhece a pele, mas a gente vai envelhecer até o osso, tá? Literalmente até o osso. Então, vamos começar por baixo. O osso, ele vai sendo reabsorvido. Então, da mesma forma que a gente tem osteoporose no resto do corpo, o osso, ele também fica mais fino, mais fraco uhum, no rosto. Isso causa que a nossa órbita aumenta, aquele buraco do olho aumenta, o buraco do nariz aumenta. E a gente perde osso nessa contorno da mandíbula. uhum, Então, isso faz com que toda a nossa sustentação, tudo que vem em cima, imagina que é um colchão cheio de edredom e por cima um lençol, você tira aquela parte de baixo do colchão, aquela parte de madeira, tudo vai dar uma entrada, né? Vai dar uma caída. A nossa gordura que vem ali embaixo, ela é absorvida também. Então, a gente tem alguns pontos mais, outros menos, a nossa gordura ela dá uma murchada. Então, a gente tem perda de volume também, tá? uhum, Os músculos, eles são bem grudados, os músculos que a gente usa para fazer mímica, eles são bem grudados nessas camadas todas. Então, quando elas vão murchando, a gente vê a ação desse músculo mais forte. Por isso que a gente acaba tendo mais ruga aqui, em volta do olho, em volta da uhum, boca, né? sim. E a gente começa também a perder o colágeno, a elastina, que está ali embaixo da pele, na derme, na camada logo antes da nossa pele, então a gente acaba tendo mais flacidez. Então, o que que é a flacidez? É o movimento do celular, que a gente olha para frente e vê aqui tudo caindo, né? Aquele Uhum. derretimento da pele. Então, tudo isso junto, eu sei que Que falando isso cruel. parece. Eu sei, para mim também. Para mim, então, por sorte, a primeira vez que eu ouvi isso eu era jovem, então não me doeu tanto. Eu já envelheci acostumada com a ideia.
Mas e no corpo acontece a mesma coisa, mas enfim, então tudo isso faz aquele aspecto que a gente vê de o rosto ele ficando mais, a gente fala que a jovem tem um triângulo invertido com a base aqui. Aham, E a aham, mulher de mais idade, ele volta esse triângulo para cá. Então a gente vê aquele bulldoguinho e aqui é, embaixo fica mais. Então tudo que a gente vai fazer é tentando trazer de volta esse triângulo invertido. uhum, Então, é muito importante para quem faz os tratamentos estéticos conhecer a anatomia do envelhecimento muito profundamente, porque você precisa saber onde é que é absorvido, onde é que tem mais excesso, para você não ver aquelas caras de colchão que a gente vê, né? é, Que a pessoa vai só enfiando o ácido hialurônico e fazendo é. aquelas harmonizações faciais que a pessoa fica parecendo Fofão, um né? Parece um travesseiro, né? fofão. É. Porque é Uhum, justamente a falta do entendimento do que está acontecendo. Então, uhum, se o seu problema principal é a flacidez, ou seja, se você tem mais edredom, mais lençol ali para ser esticado, se você só vai colocando a almofada por dentro, você vai esticar o lençol, mas à uhum, custa de quê? À custa de muito volume. Então, você tem que tratar a flacidez, você tem que diminuir esse lençol. uhum, Às vezes, você precisa cortar o lençol, em alguns casos mais extremos, você precisa daí fazer mesmo uma cirurgia plástica, mas em muitos casos você só precisa dar os fortificantes para esse lençol encolher de novo, que uhum. são os estimuladores de colágeno. Então, tem várias marcas no mercado, né? Não sei se eu posso citar as marcas, mas tem vários tipos de marca, Sculptra, Radies, é, Harmônica, são vários tipos de estimuladores de colágeno que fazem isso. Tem o ácido hialurônico, que ainda é uma ferramenta muito importante. Então, o ácido hialurônico ele vai dar volume, mas tem vários tipos de ácido hialurônico. Alguns ajudam a fazer uma ilusão de efeito lifting, você faz um contorno maior dessa região que foi perdida, aqui da região, né, do zigoma. Uhum, Da têmpora, que a gente perde essa parte, a gente não percebe isso, mas aqui afunda com a idade. E quando você restaura isso, você tem. Só que tem que ser, tem um aspecto muito mais jovem, mas você tem que fazer isso de uma forma muito focada. Porque uhum, senão você vai lá só injetando, injetando, injetando e fica aquele resultado artificial, né? Então uhum. eu falo para os pacientes, a ideia nunca é voltar aos 20 anos, porque você não tem 20 anos, né? O seu comportamento não é de 20 anos, o seu humor não é de 20 anos, o Sim. seu jeito de andar, de se mexer, mas é envelhecer de uma forma bonita, de uma forma que você se sinta bem, né? Uhum. Eu falo para os meus pacientes todas, a minha idade, eu tenho 44 anos, ontem fiz 44 Ah, anos, ontem, parabéns! obrigada. E com muito orgulho e sempre me cuidando, né? Desde os 30 eu faço alguma coisinha, eu brinco que eu faço muita coisa, mas não faço muita coisa de uma vez. Então eu Uhum, vejo uma manchinha ali, vou lá, faço um laser, né? Começa a voltar minhas ruguinhas da testa, que inclusive voltaram agora, eu vou lá e faço um pouquinho de botox. uhum, Percebo que está faltando uma sustentação, faço um pouquinho de ácido hialurônico. Então, não precisa ser feito tudo de uma vez. uhum, Mas é lógico que algumas pessoas chegam e nunca fizeram nada. E aí já tem uma perda muito grande, né? Então a gente faz um plano de tratamento. Então a gente não vai uhum, fazer tudo de uma vez, mas de repente vamos fazer tudo em um semestre ou em um ano. uhum, E aí depois vai fazendo a manutenção, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Tá? uhum. Ah, muito bom, porque é isso, como mexe demais com a autoestima, então, de uma forma, né, como você colocou, vamos primeiro olhar o que precisa, porque cada Hum, mulher é uma, né, é, e o que faz sentido para ela, porque eu vejo muito aqui as suíças, é, sem crítica a nada, cada um faz o que faz hum, sentido para você, mas eu vejo muitas que nem um bom creme no rosto não usam, é, né? é, é. Então, cada uma tem que olhar o que faz sentido. Exato, e tá tudo bem, né? Quem não Tá quiser tudo também bem. fazer nada, não tá dentro dos. Estando a pele saudável, tá tudo ótimo, né? É, exatamente. E, Roberta, me fala uma coisa. Qual mensagem você deixaria para essa mulher madura sobre a pele? E assim, sabe, vamos, a menopausa é uma fase, como o É, puerpério, como a puberdade. é. Qual seria a sua mensagem para essa mulher dar esse up e seguir essa fase de uma forma tranquila, né? Eu diria para ela fazer, para ela tentar descobrir o que a faz sentir bem. Essa fase a gente precisa se sentir bem, né? A gente passa por muita mudança, por muito conflito, por muito estresse. É, se você se sentir bem, significa fazer alguma coisa para diminuir os seus sinais de envelhecimento, faça. Se Uhum, não, não faça. Eu acho que eu tenho algumas pacientes que chegam assim, o que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada. uhum, O que que te faz bem? O que que você gostaria de atingir? Como você gostaria de envelhecer?
né? É sempre, eu estou na área de dermatologia estética, então eu brinco que eu não tenho opção de envelhecer mal, né? É meu trabalho. A gente tem, né, a possibilidade de estar sempre fazendo alguma coisinha, se envelhecendo ali graciosamente. A gente tem a possibilidade de fazer menos coisas ou de repente fazer a vida inteira e uma hora parar e não querer mais fazer. Uhum, Isso é individual, isso pode ser conversado individualmente. Agora, faça o que vai te fazer se sentir bem com você mesmo. Né? uhum, É muito parecida com a questão da reposição hormonal. Tenho que fazer? Não tenho. Alguns casos tem, né? Mas alguns casos é opcional. E se isso for te fazer bem, eu acho que faz sentido. uhum. É perfeito, porque é isso, né? Essa fase da madura da mulher é a fase realmente, ela não tem que provar mais nada para ninguém. É Não, não. para É para ela você, não é para o outro. É. fazer o que faz sentido para você. E muito bom, Roberta. Super obrigado. Acho que foi assim de um valor imenso esse bate-papo. Imagina. Te agradeço. As pessoas, você faz consulta online também? Ou... Não, a gente não trabalha com consulta online, a gente precisa do presencial até para ter essa Uhum, avaliação da pele mais acurada, né? uhum, Agora, aqui na Suíça, eu tenho paciente que vem de Genebra, eu tenho paciente. A uhum, gente consegue organizar para, de repente, já fazer os procedimentos no mesmo dia, se a pessoa precisar. uhum, Até porque eu trabalho muito com procedimento, então é difícil você fazer online, né? uhum, A gente tem aqui na clínica a dermatologia estética, eu sou uma das responsáveis, eu sou a diretora da clínica. uhum, Temos também a dermatologia clínica, então a pessoa que só tem uma acne, ou quer tratar uma rosácea, ou quer tratar um eczema, algum ressecamento da pele, isso tudo vai para a dermatologia clínica. Nós temos também uma médica brasileira que faz isso, que é a doutora Nádia Cardoso. E, enfim, na dúvida, a gente vai ficar muito feliz de receber vocês aqui, de fazer uma avaliação, de tomar um café juntas e, enfim, se conhecer. Fala pra gente qual é o teu Instagram para as mulheres aqui da Suíça que podem, que têm Sim. esse privilégio de ter a Roberta aqui perto da gente. O meu Instagram profissional é Roberta Vasconcelos Derma e nós temos também o arroba Margaretenclinic _USB. Depois a gente pode deixar aí Sim. escrito, né? Que Uhum. é o Instagram da clínica, que aí a gente vê, conhece todos os médicos e vê também os procedimentos que a gente oferece. Muito bom. Te agradeço demais. Repito para você que ainda não segue o canal, aperta o sininho, segue o canal, porque sempre vem novidades para você não perder esses bate-papos que eu estou trazendo aqui com pessoas extremamente interessantes, como a Roberta, toda essa gama de informações que ela trouxe para a gente, é de um valor enorme, Roberta. Te agradeço e a gente fica em contato. Então, Obrigada, sou obrigada novamente pelo convite, parabéns pelo canal, a gente sabe o quanto esse tema é relevante, né? E obrigada por trazer a dermatologia aí para o Menopausamente. obrigada. E bom dia, continue comemorando seu aniversário, porque tem Pode que deixar. comemorar. É isso Obrigada. aí. Beijo. Obrigada, tchau, Tchau. beijo.